Olá pessoal, graças e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo. Bem-vindo ao nosso mini curso, onde nós vamos estar falando sobre o complexo de Mefibosete. Esse mini curso, ele está na categoria cura interior. Ele vai trabalhar várias áreas, né, da nossa vida emocional, da nossa alma. E esse curso, ele vai ser baseado em um livro muito importante na minha vida, que foi esse livro, Complexo de Mefibosete, entendeu? Do pastor Daniel Soares. Esse livro, eu li há muito tempo atrás, logo no início, né, da nosso envolvimento com o cura interior, com a libertação, e esse livro me fez ver quem realmente eu sou e quem eu não sou, né, diante de Deus, ok? Nesse livro, nós vamos entender como que a nossa alma pode nos derrotar. Muitas vezes nós não damos valor àquilo que nós temos em mãos, né? Eu vi uma vez uma citação que o autor ele diz o seguinte: um homem motivado, ele move o impossível. E era o que eu estava precisando, né? Eu estava precisando de uma motivação dessa, porque eu estava muito desmotivado nesse período, e esse livro ele me trouxe uma motivação muito grande. Então, o pastor Daniel, ele foi muito feliz ao fazer, né, ao escrever esse livro, a trazer essas abordagens, porque, olha só, a história de Mefibosete passava por mim e eu não pegava os detalhes, eu não tinha ideia dos detalhes, entendeu? E lendo esse livro, eu pude perceber como é importante o ser humano entender a sua origem, né? Esse livro ele é fininho, né? Mas de uma riqueza muito grande. Então você que não tem muita habilidade na leitura, ou você que não tem o hábito de ler vários livros, esse livro é ideal para você iniciar. É um livro fininho, ok? Mas com uma riqueza muito grande. Ele contém aí 10 capítulos, e capítulos pequenos, capítulos que vão trazer para você uma motivação de dar continuidade à sua leitura. E eu chamo a sua atenção para o primeiro capítulo. O primeiro capítulo diz o seguinte: somos filhos e não escravos. Essa é a primeira arma de Satanás contra a nossa autoimagem, a nossa autoestima. Ele tenta nos colocar bem para baixo. Okay? Ele tenta nos colocar para baixo, fazer com que nós não idealizamos aquilo que Deus quer para nós, entendeu? E ele mostra, né, através da sua mentira, que você não tem direito a nada, você não vai conseguir fazer nada, você não vai ter sucesso na vida. E esses eram o tipo de pensamentos que eu tinha, entendeu? O segundo capítulo, Mefibosete, né, e seu contexto. Aqui ele traz a história, o panorama da história de Mefibosete, que nós vamos comentar no curso, né, que vai ser a base do nosso estudo, porque o Mefibosete, você vai ver no contexto da história, ele tinha tudo para ter uma autoestima, uma autoimagem bem sucedida. Mas uma situação, né, específica fez com que ele mudasse o rumo da sua história, entendeu? Do seu destino, ok? E ir para o fundo do poço. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Muitas vezes a gente não sabe de onde vem essa baixa estima. Talvez a gente não sabe de onde veio essa falta de segurança, esse problema que eu tenho com a autoimagem, de onde vem. Então, nesse curso, nós vamos aprender como identificar algumas armadilhas que Satanás coloca no longo do nosso caminho e como se livrar dela, ok? Né? Nossa posição em Cristo, olha só, o livro, no terceiro capítulo, fala sobre a nossa posição em Cristo. Se você não sabe quem você é, se você não sabe sua posição em Cristo, vai ser muito difícil, você vai ter muita dificuldade no seu processo de cura, no seu processo de libertação, ok? A falha na autoimagem, falta na autoestima, a falha na autoestima, ela vai afetar diretamente quem você é, ou seja, vai afetar a sua identidade, entendeu? E quando nós
entendemos que nós não somos escravos e sim filhos, filho tem direito à herança, filho é herdeiro. Quando você toma posse dessa palavra, né, muitas coisas mudam. Então, aqui, no terceiro capítulo, fala da seguinte, exatamente isso, né? A nossa posição em Cristo. Você precisa saber, né, a sua posição em Cristo. Sua posição em Cristo é o quê? Uma posição de escravo, porque muitas pessoas assumem essa posição. Uma posição de escravo, entendeu? Né? Achando que precisa fazer algo para receber de Deus, né? Precisa ter essa posição para ser amado por Deus. E sendo que a palavra de Deus não diz isso. Nós somos amados independente de quem somos e o que fazemos. O amor de Cristo, o amor de Deus, né, ele é suficiente na nossa vida. Então, e ele é incondicional, ou seja, independente da sua condição, o amor dele é eterno, né, e perpétuo na nossa vida. Ok? Deus tem um plano para a sua vida. Este é o quarto capítulo, né? Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para você, olha só, específico, para você. Esse plano é para você, né? Também no quarto capítulo fala sobre a fé, né? A sua posição na fé, vencendo o medo. Muitas pessoas estão vivendo um casulo, em um casulo onde não, ela tem medo de sair, né, para enfrentar a vida por medo, entendeu? O medo, ele é paralisador. O medo destrói sonhos. O medo estagna muitos planos, entendeu? Então, aqui fala vencendo o medo. Esse curso, ele vai trazer para nós a ideia de que nós temos a habilidade para vencer tudo aquilo que sonhamos e imaginamos e idealizamos, ok? Tudo baseado na palavra de Deus. Deus, ele é o nosso grande motivador, né? Então, nesse curso, eu quero desafiar a você. Eu quero desafiar a você a vencer tudo aquilo que um dia foi barreira em sua vida. Se você está vivendo um período de estagnação na sua vida, Deus vai trazer para você uma motivação para romper os limites. Talvez você não tenha esse problema, mas você está fazendo esse curso para ajudar alguém que está vivendo esses princípios de derrotas, esses princípios de baixa estima, né, autoimagem negativa, né? Então, quero trazer você a vencer as barreiras e ajudar outros a vencer a barreira, ok? Então fique conosco, no decorrer das aulas você vai ter, né, uma imensidão de oportunidades e exercício para vencer tudo aquilo que está te paralisando. Fique na paz, fique com Deus.